Salve, salve, falantes do meu Falando Sobre, sejam todos bem-vindos em mais uma semana de junho, mês do Orgulho LGBT, onde a gente está trazendo pessoas que trabalham, vivenciam e fazem parte da causa. E hoje eu vou receber uma pessoa muito querida, lá de Joinville, lá do sul do país, onde, além de toda a sua carreira como fotógrafo e professor, também vem desenvolvendo há um ano o projeto Foto de Homem, onde faz ensaios sensuais com homens de todas as orientações sexuais, gêneros, e que vai falar um pouquinho para a gente da sua trajetória, de todo o seu trabalho e como virou o seu olhar para esse público que tem sido crescente. Haja visto que nos últimos tempos os ensaios masculinos e os perfis com fotografias sensuais não pornográficas estão ganhando destaque e ainda mais admiração do público. Eberson Teodoro, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Do frio, começando o inverno, aí eu sei que já está mais gélido. Muito obrigado pelo convite, Gael, a todos que estão assistindo também. Boa tarde a todos vocês. Você é fotógrafo profissional, também professor de fotografia. Como você ingressou nessa área? Como você deu o seu início de carreira, né? E ao ponto de você também dar aulas. E depois a gente vai falar do Foto de Homem, que é um projeto que está com tudo, um projeto lindo, inclusive. A gente vai deixar todos os links aqui para como acessar, como assinar, como ter acesso aos conteúdos. Mas fala para a gente como você entrou nessa linha da fotografia. Então, Gael, vou falar da minha formação inicialmente. Eu sou jornalista e pós-graduado em fotografia. Quando eu comecei a faculdade, inclusive, eu sempre falo isso até para os meus alunos, né? Quando eu ingressei na faculdade de jornalismo, eu pensava em fazer rádio e televisão, que são veículos que eu sempre gostei desde o final da infância, adolescência inteira. Consumia muito televisão. Na época, né? Eu tenho 35, então quando eu tinha, por exemplo, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso de você ter um smartphone, poder acessar aplicativo, internet, tudo conectado à internet, não era a realidade naquele momento. Então, para as crianças da minha idade, né, e por muitas gerações, foi assim. A gente foi criado, basicamente, na frente de uma televisão. Então, eu sempre gostei muito, tanto TV quanto rádio também. Logo no começo, no segundo semestre da faculdade, veio a primeira cadeira de fotografia e eu me apaixonei. Eu costumo brincar que eu fui infectado pelo bichinho da fotografia, não teve cura, é crônico. Até hoje estou infectado por essa paixão, né, que é fotografar. É uma das maneiras que eu mais gosto de me expressar e como todo fotógrafo deseja na hora de fazer um clique, de poder mostrar a sua visão de mundo para o público, né, para aquela pessoa que vai ter acesso à fotografia. E as imagens, embora hoje elas estejam circulando aí no meio digital e muita gente deixa tudo num HD de computador e o computador estraga, as fotos se perdem, mas enfim, eu tenho pelo menos a expectativa de que essas fotos sobrevivam a mim, né? De que, sei lá, daqui 100, 200 anos alguém pode se deparar com alguma foto minha e entender um pouco desse mundo louco que a gente está vivendo hoje, né? Verdade. E aí você, da fotografia, você se formou e você também dá aula, você tem um curso para fotografia. Como que é? Conta pra gente. Então, como funciona? Eu leciono aqui em Joinville, eu já dei aula em Balneário Camboriú também. É um curso próprio, é um curso meu particular. Não sou, digamos, uma escola, né, de fotografia, é um curso particular. Porém, esse curso, em agosto, já vai completar 9 anos que eu dou aula de fotografia, bastante tempo. Ah, sim. Quando eu paro para pensar, eu penso, gente, como é que deu certo isso? Porque eu faço tudo sozinho, né? Desde a divulgação, o processo de matrícula, planejar a aula, dar as aulas, atender os alunos, fazer diploma, tudo passa por mim, né? Eu alugo uma sala aqui no centro de Joinville e há 9 anos eu tenho essa rotina. Alguns dias na semana eu dou aula para... Eu já cheguei, antes da pandemia, eu tinha 5 turmas, de 10 a 12 alunos cada turma. É bastante procurado aqui em Joinville. Claro que com a pandemia esse número reduziu drasticamente, mas estamos sobrevivendo, né? Então eu espero que pós-pandemia eu consiga retornar aquele número que eu tinha anteriormente, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu me sinto realizado também dando aula e também me sinto realizado fotografando, obviamente, né? O professor de fotografia não pode jamais largar a fotografia. Inclusive hoje, Gael, a gente percebe assim na internet, tem muitos
muitos profissionais, desculpa, muitas pessoas que se propõem, às vezes, a ensinar alguma coisa, fique rico fazendo isso, realize o seu sonho fazendo aquilo, mas, na verdade, muitas dessas pessoas não... elas acabam não fazendo exatamente, não praticam exatamente aquilo, elas vendem como fazer e às vezes não praticam aquilo, né? Eu busco ter um caminho onde eu continue fotografando para que, enquanto eu estiver ensinando fotografia, eu possa também, ao mesmo tempo, praticar a fotografia. Porque, Sim. felizmente, a gente não sabe tudo. Eu, como professor, aprendo, os alunos, obviamente, aprendem, mas eu, como professor, aprendo também. A fotografia é um aprendizado diário. Então, eu Sim. jamais quero deixar de, por exemplo, aposentar a minha câmera, né, e ficar apenas dando aula sem realmente praticar, porque uma hora eu vou engessar e eu não vou conseguir mais passar meu conhecimento para o próximo, né? Sim. Você trouxe uma questão que é uma questão que a mim também refuta muito, vendo, né? Porque há o olhar do leigo e o olhar do profissional. Sim. A gente falou da transição, né, ao longo do tempo, da tecnologia, do digital, né? Até pouco tempo, e não é uma coisa muito longeva, há 5, 10 anos atrás, a gente ainda tinha filmes, revelações, e essas lojas, a cada dia são mais raras. Para você, que é um profissional que vivenciou, né, tal como eu também, a nossa cidade é próxima, os filmes, os rolos, todas as películas, aquela coisa toda. A digitalização, ela é benéfica, ok, mas há também os pontos negativos ou você acha que não? É um ciclo, realmente isso vai acontecer, ou pode vir a acontecer como com a música, né? Que a volta dos filmes, dos vinis que está acontecendo, na fotografia a mesma coisa. Que como você analisa essa transformação no meio? Pois bem, Gael, eu acredito que tudo tenha, né, é bem clichê falar isso, mas tudo tem seus prós e contras, né? Então, digamos assim, antigamente, um bom fotógrafo, ele, de fato, a fotografia antigamente não te dava muita margem de erro, né? Então, sei lá, você tinha uma câmera, mesmo que profissional, e tinha ali o seu rolinho lá de 12, 36 poses, enfim, e você não estava vendo o que você fazia. Então, aquilo que você fotografava, se deu certo, ok, senão você só ia descobrir isso na revelação. Hoje, a fotografia digital, ela te dá uma margem de erro muito grande. Então, você está com a câmera lá, o cartão de memória, com uma certa quantidade de fotos, mas obviamente muito maior do que as 36 poses de um rolo de filme de antigamente, né? Então você vê na hora, não, deu errado, eu vou tentar novamente. Então é uma grande vantagem hoje de você realmente ter essa margem de erro, né? Obviamente a fotografia digital ela acaba se banalizando porque a produção ela é muito maior. Hoje muitas pessoas fazem 30, 40 fotos e uma sai boa, digamos assim, né? Então, isso às vezes, o lado ruim, talvez, é que as pessoas às vezes não se sintam tão impelidas em estudar a fotografia, em ir mais a fundo nesse universo, porque, eu vou tirar um monte de fotos, se uma ficar boa, uma pelo menos vai ficar boa, né? A pessoa ela conta mais com o acaso do que com a técnica em si. E a técnica na fotografia, ela pode ser libertadora, porque você consegue aplicar a sua criatividade de uma maneira mais incisiva. É um caminho mais curto para que você consiga alcançar aquela foto que você quer, ao invés de ficar tentando, né? Então, e outra coisa também, que é um cuidado que eu falo aos meus alunos, né? A organização dos arquivos, né? Então, antigamente, por exemplo, você tinha o rolo de filme e você tinha as fotos ali ampliadas, né? Reveladas. Hoje você joga tudo no HD do computador e só tem... E uma coisa que eu falo para os meus alunos, quem estiver assistindo, talvez seja um bom conselho também. Se você tem seus arquivos guardados em apenas um lugar, é a mesma coisa que não ter guardado em lugar nenhum. Computador, por exemplo, a coisa mais fácil que tem é estragar, alguém roubar, cair no chão, o HD ali se comprometer e você perder, às vezes, toda a sua vida digital por um descuido, né? Então, a importância de ter um backup, salvar na nuvem, ter um HD externo, isso é muito legal. E o melhor backup é aquela foto que você imprime, aquela foto que você amplia, revela. Isso vai te dar aquela foto, não para sempre, mas pelo menos por muito tempo. Sim. Então, essa banalização da fotografia, ela acontece. Muita gente entra no mercado nessa onda também, de compra uma câmera e já se considera profissional. E daí vai cometendo erros muito primitivos, assim, erros muito realmente de iniciantes, porque a pessoa não teve um preparo, né? E a nossa profissão, ela padece desse problema, a gente não tem uma regularização, então qualquer pessoa que compra uma câmera, ela pode se auto-intitular profissional e às vezes o público, né, o consumidor acaba se expondo a algumas práticas não tão assertivas, não tão cuidadosas, e aquela pessoa ela pode pagar por um serviço e acabar não tendo
né? A pessoa perder as fotos, ou tirar as fotos de uma maneira com uma qualidade inferior, por não se preparar antes, né? Claro que todos têm que começar de alguma maneira, né? Eu comecei também estudando, cometendo muitos erros, né? Que só a prática vai te dar essa experiência. E isso é super válido, mas eu acho muito importante. Hoje a internet está aí, não quer fazer um curso presencial, tem pelo menos YouTube, você tem N possibilidades de aprender fotografia, Verdade. né? Seja um curso pago ou algo gratuito como o YouTube, mas é muito importante você que realmente gosta de fotografia, e até quer levar como hobby, até mesmo como profissão, começar a se preparar para isso, porque não é só apertar um botão, isso eu posso garantir a vocês. Com certeza. E vamos falar de foto de homem, esse projeto Pois é. lindo que você começou, tem um ano, né? Está completando um ano agora. Né? Uhum. Como você teve esse insight? Porque há muitas pessoas que gostam de fotografar, mas ao mesmo tempo tem a timidez, tem aquela coisa. E quando você fala um ensaio sensual, N coisas vêm na cabeça, né? As pessoas já fazem associações. E como você desenvolveu esse projeto e começou, né? Depois a gente vai falando mais dos ensaios. Pois bem, eu vou voltar lá para a minha faculdade de jornalismo, isso lá, eu estou falando aí do ano de 2006, mais ou menos. Eu vi um trabalho, por acaso, uma cópia de um trabalho de algum colega, de alguma outra turma, que fez sobre um fotógrafo chamado Bruce Weber, é um fotógrafo americano de nu masculino. E a foto era um homem nu de costas, numa praia, com um elefante na praia. Eu achei aquilo extremamente inusitado, porque não é todo dia que você vai à praia e se depara com um elefante na areia, obviamente, né? E me encantou muito esse... Tá passando um helicóptero aqui, talvez tenha um pouco de ruído, Estou tá? vendo. Perfeito. Então, me encantou, além da nudez em si, mas o fato daquele universo que foi criado naquela fotografia. Um homem nu diante de um elefante na praia. Uma foto em preto e branco belíssima. Essa talvez seja uma das fotos mais famosas do Bruce Weber. E eu pensei, poxa, eu também quero fazer isso, sabe? Eu sempre me interessei por esse, sei lá, desde a adolescência, quando você começa a ter a sua vivência sexual, os primeiros desejos, né? Sempre foi um universo, assim, a nudez masculina, obviamente, sempre foi um universo que me atraiu bastante, não só pelo fato da minha sexualidade, mas talvez algo a mais sei lá, do que talvez outros caras gays que, obviamente, se interessam pela imagem, né, do corpo masculino, mas eu acho que eu tive interesse um pouco além, talvez uma visão artística, algo meio sagrado até, não sei. Uhum. E quando eu comecei a fotografia, eu já comecei a experimentar esse desejo de também retratar essa nudez masculina por meio da foto. Então, eu acho que o primeiro ensaio de nu que eu fiz foi lá por 2007, mais ou menos, ou pelo menos um ensaio sensual, que seja. E ao longo do tempo eu fui fotografando aos poucos. Em 2015, eu abri um site para mim, o ebersonteodoro.com, e postava de vez em quando alguns ensaios, assim, de maneira muito descompromissada, né? E veio a pandemia, 2020, né? Que assustou todo mundo e que até hoje está assustando o mundo inteiro, né? E daí eu costumo até brincar que foto de homem é um filhote da pandemia, digamos assim. O que aconteceu? Qual foi a ideia que eu tive? Eu estava vendo cada vez mais pessoas no Brasil e fora, usando o OnlyFans, por exemplo, monetizando o seu trabalho, né? E o que eu pensei? Eu já tenho um site, eu já trabalho com isso há muitos anos, porque eu também não posso fazer isso. Então, surgiu foto de homem. Aí eu moldei o site para ter um ensaio por semana, agora passa a ser, então, um compromisso comercial, né, com os assinantes, a ter um ensaio por semana. Antigamente eu publicava um ensaio, às vezes a cada 3, 4, 6 meses, né? Então, agora, de um ano para cá, né, eu tenho publicado um ensaio novo toda semana, em agosto, isso desde maio do ano passado. Em agosto, eu comecei a produzir a revista Foto de Homem também, a revista em PDF, disponível no site. Então, todo mês, desde agosto, eu já estou no número 10 da edição de maio agora, que completou um ano. Inclusive, a revista ela tem uma retrospectiva de um ano do Foto de Homem, com os melhores ensaios. E, assim, outra coisa que também eu olho para trás e penso, gente, como é que isso está dando certo? Porque como que eu consigo toda semana postar ensaio de um cara diferente? É um desafio enorme, porque não é um ensaio de noiva, não é um ensaio de casal bonitinho no parque, é um ensaio de nudez, e nudez frontal. Então, que ainda é um tabu para discutirmos. Né? Não deveria, porque falamos de corpo, falamos de
da biologia, que é todo mundo, todo homem tem, e a mulher tem o corpo, mas o corpo do homem ainda é um tabu, né? Sim. E quando se fala de exposição fotográfica, a gente vê na foto, a gente vê no cinema, a gente vê na televisão, e tá fluindo. Uhum. Pois é, então eu percebo que realmente está havendo uma mudança. Eu talvez seja produto dessa mudança também. Embora quando eu tenha começado, o tabu, obviamente, isso lá em 2006, 2007, o tabu, obviamente, era muito maior do que hoje. Só que hoje você percebe que cada vez isso está se multiplicando, né? Fotógrafos especializados em nudez masculina, em São Paulo, Rio, isso falando do Brasil, né? Muito mais do que aqui. Aqui em Joinville, pelo que eu conheço, assim, o trabalho que eu desenvolvo, eu sou o único aqui na região, que tem esse formato comercial, de ter um site com um ensaio toda semana, e, né, esse desafio enorme. E também, obviamente, esses ensaios semanais, eles são fruto da possibilidade de eu ter monetizado isso, ou seja, eu tenho hoje quase 200 assinantes no meu site, desde um ano até hoje, e essa receita, né, que eu levanto com as assinaturas me proporciona poder fotografar essas pessoas. Eu não fotografo só aqui em Joinville, eu tenho já ensaios feitos no Rio de Janeiro, só para São Paulo eu fui 2 vezes, estou para ir agora, eu ainda estou muito em dúvida se eu vou embarcar ou não, em função da pandemia, né? Talvez venha uma terceira onda, não se sabe o que vai acontecer aí nas próximas semanas, mas e mesmo quando eu fotografo em Joinville, muitas vezes eu pego um hotel com banheira. Eu gosto de criar um cenário assim mais bacana para poder realmente produzir isso nas fotos. Né? E esse desafio realmente de ter um ensaio toda semana, eu achava que ia ser muito difícil de conseguir, sobretudo das pessoas aqui da região, porque de fato, se a gente for comparar com São Paulo, Rio, as pessoas aqui elas são mais reservadas. Era isso que eu ia te perguntar exatamente na minha próxima pergunta. Como essas pessoas chegam até você, ou você chega até essas pessoas, e exatamente isso. Você está no sul do país, Santa Catarina, um lugar mais conservador, se comparado, né, aos outros do país. Quando você esteve no Rio, não consegui te ver, apesar de ter feito contato. Pois bem, né? Pois é. Em São Paulo também a gente tem aqui essa liberdade das pessoas, essa leveza de se expor, de fotografar. Sim. No Sul a gente já tem mais esse pudor e um pouco de conservadorismo, acredito eu. Como você conseguiu chegar a essas pessoas, ou essas pessoas chegaram até você, para você dar o start dos ensaios? Como foi esse processo? Pois bem, hoje as redes sociais ajudam bastante, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, sei lá, tem algum cara no Instagram que já tem uma certa predisposição a se expor, digamos assim, né? Aquelas fotos de sunga, sem camisa, né? O famoso biscoito, como se fala, né? Claro. Então, essas pessoas são mais prováveis, assim, de aceitarem posar para o meu site. Então, é uma das grandes fontes, assim, como um trabalho de olheiro mesmo, né? De agência de modelos, por exemplo. Eu faço esse trabalho também. Então, eu vejo que a pessoa, ela primeiro, obviamente, tem uma fotogenia. Isso eu não estou falando do corpo, tá? Isso é muito importante falar, de que pessoas, né, caras que não atendam exatamente aquele padrão que a gente já conhece, que é tão difundido, inclusive que é um padrão que está no meu site, eu não vou mentir para vocês. Comercialmente, chama muita atenção, então a gente não tem como fugir disso. Eu também não vejo a mínima necessidade de simplesmente excluir, não, você é muito padrão, então eu não vou te fotografar. Eu acho isso uma besteira. Porém, é besteira também chegar, não, você é gordo, não vou te fotografar, ou você é isso ou aquilo, então, por ter essa característica, eu não vou te fotografar, por exemplo. Eu jamais faço isso, porque eu vejo muita fotogenia. Se eu vejo que a pessoa tem um rosto bonito, por exemplo, independente de ser gorda, magra, musculosa, alta ou a pessoa sendo alta ou baixa, tendo essa fotogenia, a pessoa, eu pelo menos, assim, eu consigo olhar para a pessoa e perceber, não, essa pessoa renderia um ensaio muito bom, né? Então, quando eu vejo esses pré-requisitos, eu sou fotógrafo de foto de homem, a pessoa às vezes já conhece meu trabalho, já segue meu perfil, né, que é o @fotodehomem.com.br no Instagram, ou no Twitter, @fotosdehomem apenas. Então, eu percebo isso e a pessoa aceitando, daí vem toda... eu explico para ela que vai ter nudez frontal, eu faço questão de deixar tudo muito claro, já por mensagem, para a pessoa não chegar e na hora que eu dizer, não, agora você tira a roupa e daí, não, mas é ensaio de nu, eu não sabia. Né? Então, eu tenho essa preocupação muito grande. A pessoa assina um documento dizendo que ela autoriza que eu use essas imagens comercialmente, porque
quando a gente lida com a nudez, isso é uma segurança jurídica que o fotógrafo precisa ter, e também, inclusive, declarando que é maior de idade, eu tenho sei lá, eu tenho às vezes algumas neuras que a pessoa vai mentir a idade dela, dizer que tem 18, 19, e de repente a polícia bate na minha porta, o cara tinha 15 anos. Então, né, eu tenho um cuidado muito grande porque Sim, tá certo. é extremamente necessário isso, né? Então, sempre documento, não, eu vejo que é maior de 18 anos, a pessoa assina, declara que tem consciência do tipo de foto que é, e isso dá uma segurança jurídica para mim e a pessoa também, para ela saber exatamente em que termos que acontece esse trabalho, né? Uhum. E as pessoas, além dessas que chegam até você já chegou para convidar algumas pessoas específico, além das que vêm de modo orgânico vendo o seu trabalho, vendo o site, alguém já tipo, olha, você pode me fotografar? Também queria estar exposto no seu site ou não? Sim, bastante. Quase que meio a meio. Eu convido e pessoas que aparecem, que querem posar. Bacana, bacana. Já aconteceu alguma situação inusitada no set de fotografia? Já. De você... Vai, conta pra gente. Olha só, uma das coisas negativas, assim, talvez, que mais me marcaram é o fato de a pessoa, ela tinha aquela foto no Instagram, no WhatsApp, e, ó, legal, essa pessoa, né, vai render um ensaio bacana, mas quando ela chegou, ela tava, sabe, não sei, eu acho que a pessoa tava num momento, assim, que ela não tava cuidando muito bem de si, assim, ela colocou uns dreads no cabelo que estavam muito mal cuidados, sei lá, se a pessoa não tinha dormido direito, estava com umas olheiras, assim, ela estava meio, sei lá, a impressão que tinha saído 3 noites da balada e foi fotografar seguido, assim. Bom, a pessoa estava na minha frente ali, não ia fazer, não tinha muito o que fazer. Fotografei, mas foi o único ensaio que eu não publiquei. Eu não tive coragem de publicar, não gostei, não me identifiquei com as fotos, dei as fotos para a pessoa, porém não usei o material, assim. Foi a única vez que isso aconteceu em todos esses anos fotografando, especialmente nesses 12 meses, né, desde que surgiu Foto de Homem. Felizmente foi a única situação que aconteceu. Já aconteceu alguma situação agora mais quente de estar fotografando o modelo dar em cima de você, ou a questão da excitação, e você ficar naquela situação, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Porque vai, né, gente? Vamos ver. Pois não vamos ser hipócritas, tá, Gael? Falar diretamente. Já aconteceu, e assim, ó, o que eu prezo muito? Isso na minha vida como um todo, né? Para que uma situação aconteça, todas as pessoas envolvidas precisam ser maiores de idade, estarem cientes do que está acontecendo e, principalmente, quererem fazer o que se propõe ali naquele momento, né? Então, isso sendo atendido, eu não vejo problema nenhum em você se envolver com quem quer que seja, né? E, eventualmente, já aconteceu de surgir uma situação em que ambos demonstraram estar afim de uma situação qualquer e, depois da sessão de fotos, acontecer, sexualmente falando, né? Transar com o modelo, enfim. Eu falo abertamente sobre isso porque, primeiro que, assim, há uma curiosidade muito grande. Eu vejo pelos meus seguidores, sempre quando eu lanço aquelas caixinhas de pergunta, assim, ó, metade das perguntas é direcionada a esse contexto, né? Se eu fico ou não com os modelos. Então, isso já aconteceu, só que tem uma coisa que é muito séria que eu preciso dizer também. O fato de você posar para mim, isso não te obriga a ter nenhum relacionamento comigo, e do contrário também, o fato de eu estar te fotografando, não me obriga a depois transar com você. Se isso vai acontecer ou não, isso vai de acordo com alguma situação que aconteça e sempre dentro daquela premissa básica, né? Se todos estiverem afim. Qualquer coisa que fuja disso é assédio. Isso é preciso deixar realmente muito claro, né? Eu ser forçado a alguma coisa ou eu forçar alguém a fazer alguma coisa, isso é assédio. E há um movimento muito grande, especialmente de proteção das mulheres, né? Em relação ao assédio feminino, que obviamente é muito importante, mas ele também pode acontecer com homens, né? Então, eu tenho um cuidado muito grande como fotógrafo de não passar essa barreira, digamos assim. Claro que a excitação acontece, digamos assim, o clima que está impresso nas fotos é um clima de erotismo, querendo ou não. Né? E esse clima ele fica muito presente no momento das fotos. Só que isso não obriga a acontecer qualquer situação sexual real, digamos assim, depois das fotos. Tá? Isso eu sempre gosto de deixar muito bem claro. Eu falo abertamente sobre isso, porque seria hipocrisia minha falar que não, sabe, porque
isso pode acontecer, sabe? Sim. É um trabalho que ele tem um limiar, assim, ele tem uma linha muito tênue, né? Que é essa sexualização que se impõe nas fotos. Sim. De todo modo, um outro cuidado que eu tenho também é de não fazer com que isso com que eu perca o fio da meada durante o ensaio, porque de repente eu não tenho as fotos, né? Então eu me propus a ir para o local, a pessoa também se propôs e de repente não acontece a foto. E eu não tenho essa foto depois para os meus assinantes. Então isso seria falta de respeito e com os assinantes também. E aí sim seria misturar totalmente as coisas, né? Não ser profissional, exatamente. Uma pergunta que acho que algumas pessoas questionam, já questionaram você. Eu já fiz alguns ensaios aqui, inclusive, um beijo para a galera que já me convidou. Não estão mais aqui, estão inclusive por aí agora, pelo Sul. A questão da excitação, de tirar fotos excitados, a lá uma G Magazine, a lá uma Júnior, é um critério, não é um critério, isso é conversado, não é? Ou vem da proposta até da pessoa também para o fotógrafo ou não? Isso é aberto, é fluido, se acontecer, ok, se não acontecer, ok. Não é uma premissa do ensaio, você estar excitado para uma foto. Pois bem, Gael, a grande premissa para você posar para foto de homem é ter nudez frontal. Tá? Eu vendo o site como sendo um site sem censura. Então, a nudez frontal ela é obrigatória para quem quer posar. Né? Se a pessoa se propõe, não, eu aceito posar, eu já deixo claro. Então, tem esses termos, né? Que é o principal deles, é você aceitar posar e que eu publique essas fotos com nudez frontal. Agora, estando excitado, orgasmo, fazendo sexo com alguém, isso não é obrigatório. Caso a pessoa se sinta à vontade, queira, às vezes, eu quero posar com meu namorado e, de repente, ter uma situação sexual ali envolvendo duas pessoas ou mais, como já aconteceu. Já fotografei, tem um quadrisal de São Paulo que ficou famoso no final do ano passado, eu fotografei. E então foram 4 pessoas ali na cama e fazendo sexo juntas, né? Mas não é uma premissa, eles poderiam optar por não fazer sexo também. Digamos, estava voltado para isso, obviamente aconteceu naturalmente também. Mas então a premissa mesmo é que tenha nudez frontal. Não quero ficar excitado nas fotos, não há problema nenhum. Se a pessoa se sentir à vontade, ok. Se não, desde que ela aceite a nudez frontal, tá tudo bem para o site. Beleza. Você já teve a procura por pessoas, como a gente disse atrás, né, não padrão, né, quando a gente fala gordos, afins, e essas pessoas posaram, como foi esse trabalho? Porque a gente, quando fala também de corpos gordos, a gente está falando também da autoestima, né, que muitas das vezes a gente vê ensaios, né, o que você bem colocou, o padrão também vende também, né, mas a gente não pode excluir o não padrão, e isso também gera questões de estima, de ansiedade, de exclusão e autoaceitação desses corpos. Já aconteceu? Já tiveram ensaios? Como que foi essa proposta? Então, Gael, foi muito prazeroso isso de eu provar para mim mesmo e para a pessoa de que ela pode sair bonita na foto, independente dela ser gorda, magra, musculosa ou não, sabe? E assim, uma pessoa que já, vamos colocar ali algumas categorias, né? Vamos falar do padrão, que a gente conhece, né? Esse cara musculoso, com barriga de tanquinho. Ele já é acostumado, digamos assim, a receber elogios, biscoito, como se fala hoje. Então, a autoestima dele já é, de certa forma, bastante, como eu posso dizer, bastante... A massagem no ego já é feita de uma forma com bastante frequência. Mesmo assim, algumas pessoas ainda assim são inseguras com a própria imagem. Isso é uma outra discussão, nem cabe entrar aqui agora nisso. Só que a pessoa que ela é mais gordinha, ela é muito magra, por alguma questão ou outra, digamos, ela não esteja naquele padrão que já está acostumado a receber mais elogio, quando eu fotografo essa pessoa, publico as fotos, e essa pessoa ela começa a receber mensagens, elogios, e ela vendo as fotos, ela se sente bem, isso para mim é muito gratificante, porque a pessoa está mostrando a si mesma de que ela pode ser bonita, se achar bonita e causar atração nos outros, independente do padrão físico que ela pertença, né? E saber que as minhas fotos são a plataforma, o meio de tornar isso realidade,
Isso é muito gratificante, sabe? É muito legal. E até mesmo para aquela pessoa que já é padrão, digamos assim, mas já ouvi histórias, assim, por exemplo, de pessoas que são muito bonitas, mas a autoimagem delas é muito prejudicada, né? Elas não se veem da maneira como os outros a vê. E ela se vendo na foto, às vezes, também é uma ponte para que ela possa melhorar a autoestima dela, mesmo que essa pessoa, às vezes, já esteja acostumada a receber elogios ou algo assim. Só que eu falo isso mais para quem não está dentro desse padrão comercial, porque eu acho que o impacto é ainda maior, porque essa pessoa, às vezes, não se expõe muito e ela não recebe, talvez, tantos elogios, e ela publica, de repente, uma foto, ela de cueca, a pessoa gorda, sabe? Totalmente fora daquele padrão. E ainda assim, ela se acha uma pessoa sexy e atraente, e ela tem essa confirmação das pessoas reafirmando isso, com certeza o impacto é ainda maior. Com certeza, com certeza. O público hoje do Foto de Homem, ele é mais hétero, mais gay, ou há uma grande mistura nesse ponto de orientação sexual de público? Eu até vou abrir aqui meu Instagram para você ver. Eu não lembro exatamente se eu estou sendo preciso, porém, o que acontece? Quando eu vou olhar o público aqui do meu Instagram, se eu não me engano, deixa eu até confirmar isso agora, o meu público é basicamente masculino, 75% masculino. Deixa eu só ver se eu abro aqui para te dar mais informações nesse sentido. Ó, meu público, a faixa etária primordial é de 25 a 34, é metade do meu público, 25 a 34 anos, e, pasmem, 96% de homens e 4% de mulheres. Uau! Nesse Instagram aqui, essa aqui é uma conta nova, que tem 1.000 e poucos, eu tinha mais de 10 mil seguidores naquela conta que foi banida, né? E é isso que eu ia te perguntar agora. Como você lida com essas questões de banimento das redes? Porque a gente vê pessoas postando fotos de todos os estilos, às vezes mostrando literalmente o pinto, a bunda, a periquita, e você que posta foto com Taja, quem não segue, eu vou deixar aqui para vocês acompanharem, eu acompanho o trabalho dele desde que ele começou nisso. Nunca teve assim, uma mostrinha de nada, tudo literalmente com as tajas todas, e você teve uma conta que estava em ascendências banida, recorreu, não teve o sucesso ao seu favor, e começou de novo, e eu entendo essa sua indignação. E o que você tem a dizer sobre isso que acontece com você, aconteceu com outras pessoas também? Pois bem, o Instagram é muito claro em relação à nudez, de que você simplesmente não pode publicar nudez. Claro que, assim, não publicar nudez é uma coisa também que tem aí uma linha muito tênue, né? O que é nudez, o que não é, de repente, sei lá, se aparecer volume na cueca é nudez? Se aparecer até os pelos pubianos é nudez? O que é nudez? Não é simplesmente aparecer um pênis, né? Há muito mais do que isso, né? Então, só isso já me atrapalha bastante. Mas, assim, de eu publicar uma foto e na hora ela ser banida pelo algoritmo, isso raramente aconteceu. O que acontece? Pessoas que denunciam as minhas postagens. Não sei, talvez aí eu sei que, felizmente, tem muita gente que admira meu trabalho. Como eu falei, são quase 200 assinantes pagantes, né? Então, são pessoas que, obviamente, gostam do material que eu produzo, mas, por outro lado, eu devo ter algum hater, não sei. Mas não sei se é uma pessoa mais, porque as fotos que eu tenho que têm sido banidas, né, que foram banidas, foram por denúncia. E eu sei disso porque fotos que já estavam ali 2, 3 dias ou algumas horas já publicadas, de repente eu recebo, né? Vou te confessar que toda hora que eu abro o Instagram, meu coração acelera um pouco, virou trauma de repente subir o Instagram e ver que tem uma foto banida, alguma coisa assim, e correr o risco de novamente perder a conta, né? Então, isso é um problema muito grande. Confesso que me desestimulou bastante, porque, querendo ou não, o Instagram é o maior meio de divulgação, né? Sim. De repente, eu parei de publicar, assim, umas fotos bem mais contidas, bem mais controladas. Se tiver nudez de corpo inteiro, ao invés da tarde, eu vou cortar no umbigo, o que eu acho horrível fazer isso. Mas, assim, hoje o Instagram está de um modo que, por exemplo, mesmo que não tenha nudez na foto, mas se na legenda tiver assim, acesse o site ou assine para ver essa foto na íntegra. Por meio de denúncia, o Instagram pode entender que eu estou ofertando
nudez, e isso pode ser Deus. banido também. Então, assim, tá de um modo, o Instagram, assim, que vem, isso é do Facebook, do Mark Zuckerberg, o Instagram tá meio xiita, assim, sabe? Tá cada vez mais abusivo até Uhum. esses termos de usuário em relação à nudez, sabe? Sim. Primeiro porque o meu trabalho é artístico, né? E eu vejo realmente muita coisa, dancinha de TikTok que o cara tá de cueca e tá balançando e lá tem milhões de visualizações e não acontece Exato. nada, né? Então, não há justiça, a régua que mede isso, ela não é igual para todos, especialmente Aham. então, a nudez feminina, que ela é muito mais tolerada tanto pelo algoritmo quanto pelos os sensores ali que trabalham no Instagram, pessoas realmente que recebem denúncias e acatam aquela denúncia ou não. Há uma tolerância muito maior para nudez feminina, de fato. Para você, gente, que está denunciando, para você recalcado, vai tirar roupa para ele para a gente tirar uma foto sua. Não precisa denunciar, fica Olha pelado e só, tira foto. tem É espaço um para povo todos. recalcado, não é, gente? É um recalque. Para Pois quê? é. Não Mas olha, denuncie, tire foto. Ai, povo chato, infeliz, com a pois vida. é, eu realmente Ah, não sei o que de fato motiva essa ou essas pessoas a denunciarem. Por outro lado, o que eu tenho que ressaltar, Gael, é que eu tenho bastante gente que acompanha meu trabalho, que eles talvez não possam pagar para acessar as fotos, mas acompanham ali no Instagram, mandam mensagens elogiando meu trabalho, isso incentiva bastante. E, principalmente, agradecer aos quase 200 seguidores que eu tenho. Não é fácil você pensar assim que até no momento de pandemia, que muita gente passa por inúmeras dificuldades, eu sei que meu trabalho não é prioridade, a prioridade é ter comida na mesa, né? Mas, assim, de pessoas que realmente se dispõem a pagar um valor para ver o meu trabalho, sabe? Isso uhum. realmente é muito gratificante de verdade, sabe? Então, Sim. mesmo que tenha esses haters, ou sei lá, essas pessoas que ficam aí denunciando o meu trabalho, eu quero que essas pessoas saibam que eu tenho muitos assinantes, felizmente, meu trabalho ele vai continuar. Agora que fez um ano, eu me senti motivado a retornar realmente com as agendas de trabalho. Eu tive uma perda na família pelo Covid recente, não tem nem 2 meses ainda, então agora me sinto pronto para recomeçar, para seguir adiante com o meu trabalho, em respeito a esses assinantes, essas pessoas que acompanham o meu trabalho, mesmo aqueles que não pagam, né, mas que acompanham e me incentivam a continuar. Por essas Com pessoas que certeza. continuam. Essas pessoas que denunciam, elas vão continuar no escuro, na sombra, e espero que consigam encontrar o caminho delas, porque, olha, eu vejo muita coisa, às vezes, no Instagram de nudez, eu penso, nossa, isso está muito mais explícito daquilo que eu posto. Mas eu jamais vou denunciar isso, porque é o trabalho da pessoa também. Por algum motivo, ela existe, ela tem alguma motivação para trabalhar, para fazer o trabalho dela e desenvolver os projetos dela. Quem sou eu para ir lá e querer atrapalhar isso? A pessoa não está prejudicando ninguém, né? Até porque o dia que a nudez te incomodar, ou a sexualidade alheia te incomodar, eu acho que começa um conselho, né, para a pessoa guardar uma grana para pagar um bom analista, porque Freud explica, tá? Né? Às vezes nem ele quer explicar, menino. Porque às vezes a pessoa é tão complexa, nem o Lacan vai explicar o negócio, né? Emerson, Né? a gente tá no mês do orgulho LGBT, né? A gente está no mês que a gente vê muita publicação, muita empresa, muitas pessoas fazendo muito post. Uhum. Você, pelas suas redes, eu acompanho que você faz algumas postagens, às vezes explícitas ou colocações, outras não. Você é o tipo de pessoa que milita levantando bandeira de grupos, Uhum. levanta a sua bandeira, não levanta a bandeira. Como você vê a importância desse mês para a comunidade? Então, cara, embora eu não participe de nenhum grupo organizado de militância, por exemplo, eu nunca tive medo de me posicionar. Eu nunca gostei de ficar em cima do muro, pelo menos em assuntos dos quais ou eu entendo bem, ou eu já tomei realmente uma conclusão frente àquilo, né? Tanto em relação à pandemia, por exemplo, ao desgoverno que a gente vive nesse país, à sexualidade, às religiões que não são tolerantes. Então, eu nunca tive medo de me posicionar de forma alguma, em redes sociais, pessoalmente, até conversando com pessoas que vêm com ideias diferentes, eu não me calo, certo?
a bandeira talvez que eu levante seja dessa maneira. Jamais, por exemplo, sei lá, se um dia eu me casar, como algumas subcelebridades já fizeram, né, de Instagram, de dizer que isso não é um casamento gay, sim um casamento entre dois caras, de não se beijar no casamento em respeito aos convidados, isso jamais vocês vão ver. Um dia, falando de casamento, por exemplo, né, se um dia eu me casar com uma cerimônia, eu já fui casado anos atrás, mas se um dia eu me casar com uma cerimônia, vai ter beijo, sabe, quando quando eu era casado, em lugares que eu achava que era seguro, sei lá, em Balneário Camboriú, por exemplo, na praia, fazia questão de andar de mãos dadas com o meu ex, dentro de shopping, eu nunca tive medo de olhares atravessados. Claro que em lugares que eu me sinto seguro para fazer isso, obviamente, né? Sim. Então, eu nunca tive medo de me posicionar nesse sentido. Então, a minha militância, digamos assim, ela vem dessa forma, porque eu penso que, sei lá, vamos falar da questão do feminismo, por exemplo, né? Do sufrágio, né, do direito ao voto. Lá no início do século passado, se as mulheres não se colocassem a esses confrontos, se não queimassem sutiãs, elas estariam usando espartilho até hoje, seriam uma voz passiva na sociedade até hoje, não votariam, não teriam os direitos civis que tem hoje. E a questão da sexualidade também é essa, né? Então, a gente precisa se expor de alguma forma, a gente precisa ter esse confronto, porque enquanto qualquer coisa ficar escondida, ficar na sombra, essa não visibilidade vai fazer com que a sociedade não fale sobre e não discuta sobre. E, para mim, esse é o único caminho que tem dessas barreiras serem quebradas, né? Hoje a gente tem a legalização do casamento homoafetivo, então não foi com as pessoas achando que a sociedade não estava preparada, que gay deve se dar o respeito antes de pedir respeito, não foram com ações mesquinhas dessas que a gente conseguiu ter alguns direitos que a gente tem hoje, embora ainda tenha muito a avançar. Sim. Sou LGBT e me orgulho de... Liberdade. Não me orgulho de... Preconceito dentro da nossa classe, vamos dizer assim. Tá certo. Uma mensagem que você deixaria para quem está assistindo a gente. Fique Nossa, à vontade. assim de pronto, sem pensar antes? Papo. Olha, não tenham medo de serem o que vocês são, e é por meio dessa exposição, por meio dessa cara a tapa, que a gente vai ter liberdade de poder se expressar naturalmente cada vez mais. Isso aí. E convide as pessoas para acessarem o site, a sua página. Faz o seu jabá aí, por favor. Momento merchan. Momento merchan. Vamos lá, então. www.fotodeomem.com.br. Meu Instagram, @fotodeomem.com.br, Twitter, @fotodeomem. E eu também queria falar, Gael, já aproveitando o jabá, Tempo é seu. eu também sou escritor, romances gays, tá? Esse foi o único livro lançado em editora, formalmente, que é o Uma Cama para Três. Esse livro foi lançado em 2015, é o meu primeiro romance gay. Ó, ele é bem grossinho, tem bastante história aqui contada. Esse tem deixa eu ver, não lembro agora, 191 páginas. Inclusive, a gente já anunciou aqui na página. Exatamente. Aliás, quero agradecer, Gael, por você sempre se dispor a publicar o meu trabalho assim dessa forma, né, de fazer essa propaganda. Então, esse foi o primeiro livro. Ele fala, é um romance de ficção, os três são, tá? Os três livros são romances de ficção e os protagonistas são gays. E o primeiro fala sobre poliamor, um trisal. O segundo livro fala sobre bissexualidade, onde um rapaz se apaixona pelo salva-vidas que o resgata de um afogamento. E o terceiro fala sobre um rapaz que se envolve com o padrasto dele, que tem quase a mesma idade, porque a mãe dele se casou com um cara bem mais jovem, né? Então esse marido dela é quase a idade do filho, do único filho que ela tem. E esse mais um romance policial também. Foi o que eu escrevi, o mais recente foi lançado em 2018. Então, quem quiser procurar na Amazon, procura meu nome, Eberson Teodoro, com TH, ou escreve lá Uma Cama para Três, ou Salva-Vidas, ou Suíte 803, procura lá na Amazon que os três livros estão disponíveis em PDF lá, e-book, para vocês lerem, tá bom? Vou deixar o link aqui também para todo mundo, para acessar. Obrigado. Tá? Fique à vontade. Eberson, muito obrigado por ter participado com a gente. Imagina. Por ter tirado um tempinho aí da sua agenda, que eu sei que está corrida também, para estar batendo esse papo. Queria agradecer a vocês que estão assistindo.
não deixe de se inscrever, de assinar aquela mesma reza de sempre, né, gente? Se inscreve, compartilha, curte, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Para a galera que manda eu para aquele lugar, pode continuar, porque o seu ódio é meu engajamento, amor, não ligo, tá? Enquanto você me odeia, meu Ibope sobe, tá bom? E, mas não é? Já que vai... Isso é, exatamente. Façam algo de útil, pode continuar que não tem problema não. Muito obrigado mais uma vez. Espero em breve ter você no Rio, que a gente consiga se encontrar dessa vez, né? Que essa pandemia passe, vacina para todos. E, amém. Gente, vou deixar mais uma vez aqui todo o site, Instagram, Twitter, os livros dele para vocês, para fazer contato, para poder mandar mensagem. E quem sabe, se você está assistindo de Joinville, então, quando ele estiver pela agenda acompanhando São Paulo, Rio, faz aquele contato, vai tirar aquela foto e depois ser publicado no site, vai ficar com certeza muito lindo. Meu querido, um grande beijo, forte abraço, muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Eu que agradeço o espaço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.